Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Alexandre Lopes, da Academia do IP Academy. É, Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Normalmente nossos vídeos são aulas, né? São videoaulas que a gente apresenta. São normalmente temas bem técnicos e muitos deles voltados para a certificação CCNA. Hoje a gente está com um convidado que é o Vinícius. O Vinícius é um aluno nosso que acabou de fazer a prova do CCNA e passou. Então a gente vai bater um papo com o Vinícius para poder é, ajudar aí quem está se preparando para a prova, dar um gás novo, né? E a pessoa ver que é possível fazer a prova. O Vinícius, quantos anos você tem, Vinícius? 19. 19. O Vinícius está com 19 anos, ele faz ciências da computação na Estácio, é técnico de redes, né? Se formou no Senai, técnico de rede, e veio fazer o curso com a gente para tirar a certificação CCNA. Então, eu vou pedir para o Vinícius falar um pouquinho para a gente sobre a preparação dele, primeiro, antes de falar da prova, né? Falar da preparação dele. Ele fez os 3 cursos oficiais da Cisco, do Networking Academy, da IP Academy. Então, ele fez o CCNA Introduction Network, depois ele fez o Fundamentos de Switch, Routing e Rede Sem Fio, e depois fez a parte de rede empresarial, né, Enterprise e segurança e automação, né, que são até 2 assuntos bem novos, a parte de automação e uma parte de segurança um pouco mais a fundo. Então, o Vinícius fez os 3 cursos. Aí, Vinícius, você fez o terceiro curso, fez a prova, ganhou o voucher, né? Foi de quantos por cento o seu voucher? Foi de 56%. 56%, né? É porque o voucher, ele normalmente ele varia de acordo com alguns critérios que a Cisco tem. O programa é da Cisco, não é da IP Academy. Então, ele varia de 55% a 70%. Depende de uma série de fatores. Mas, normalmente, é nessa casa aí de 58%, 57%, 60%. É uma média aí do valor do voucher, né? E aí, o Vinícius ele recebeu o voucher. E aí, Vinícius, conta pra gente, depois do voucher, quanto tempo você levou para fazer a prova de certificação e como é que foi sua preparação até o dia da prova? Então, depois que eu acabei o último módulo do CCNA, eu esperei mais ou menos uns 2 meses assim para eu ter a segurança de fazer a prova, né? Porque além da gente ter o conhecimento, a gente tem que também estar preparado para fazer essa prova, que é uma prova cansativa, querendo ou não, em outro idioma, essas coisas assim. Sim. Então, o que eu acabei fazendo foi que eu acabei o módulo e peguei os assuntos e revi todos os assuntos que eu vi no CCNA e fui anotando quais eram os que eu tinha mais dúvidas, que eu não lembrava, e eu fui revendo no CCNA. Tipo, você só passando o olho assim por cima, às vezes você já consegue lembrar do que já estava falando ali. Então fica bem de boa. E depois eu fiz bastante simulado atrás de simulado para ter coragem. Uma coisa que você me falou que eu achei legal, né, ontem, quando você me deu a notícia, a gente bateu um papo, né, foi aquela questão de que às vezes você passa pelo material e tem uma coisa ali que você acha que não é tão importante, né? E aí, quando você vai fazer a prova, você vê que aquilo é bem cobrado. Então, assim, todo o conteúdo que está lá é importante e deve ser estudado, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ontem você falou isso, eu achei importante. É exatamente isso. Às vezes a gente vai assim, assiste a aula, ou lê uma vez o negócio ali e acha, isso aqui não parece importante, mas foi uma coisa que eu descobri que quando chega na hora das perguntas, ele pergunta justamente aquilo que você acha que não era importante. Então é muito bom você chegar, pô, por mais que você não vai ler o material tão profundamente novamente, mas pegar e ler o material de novo para ver termos ali que você deixou passar despercebido, alguma informaçãozinha que não parece ser tão importante assim, vai acabar sendo um diferencial para você. Diferencial, né? Eu falo com o pessoal, você falou sobre a questão de você, uma coisa é você saber o conteúdo, a outra coisa é você estar preparado para fazer a prova. Essa semana, eu dando uma aula, perguntei para o pessoal, qual a máscara de rede do barra 28. O pessoal levou um tempinho para calcular e eu falei, pessoal, vocês sabem calcular, mas vocês não estão prontos para a prova. Na prova, você não vai ter esse tempo para calcular. Você tem que praticamente saber de qual essa conta, você tem que saber de cor. Então é bem isso, né, Vinícius? É assim, uma coisa é você saber, outra coisa é você estar pronto para a prova. Na prova você tem que estar com tudo na ponta da língua, tem que estar afiadinho, né? Tem que ser tudo aqui, olhou a questão, já responde na hora. Tem que
tem que ser rápido no gatilho. Pois é. E hoje, eu acho assim, hoje a gente tem duas opções para fazer o exame, né? Você pode fazer online, em casa, e você pode fazer no local. No local, a gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade hoje, porque tem muito lugar fechado, a gente está vivendo um momento atípico, essa pandemia. Inclusive, essa licença para fazer online, ela é uma licença que está sendo dada temporariamente, durante esse período da pandemia. Pode até ser que depois da pandemia, a Cisco e a VUI, né, que é a empresa Personview, que é a empresa que aplica a prova, permaneçam com essa opção online. Né? Depois de quase 2 anos fazendo, eles já estão há 1 ano e meio fazendo essa opção online, eu acredito que eles vão terminar permanecendo com essa opção online aí para sempre. Mas o online tem alguns riscos também, né? Que é, por exemplo, se faltar uma luz na hora do exame, é uma conta e risco seu, você não tem como provar que faltou luz. Eles vão imaginar assim, pô, ele estava indo mal, desligou o computador, tirou da tomada e, né? Ou faltou a internet, caiu a internet na hora. Então, assim, são coisas que podem acontecer, são riscos que podem acontecer, e não significa que você perdeu ali a prova de cara, mas é um risco seu, e aí abre toda uma investigação. E assim, eu particularmente acho muito difícil que você consiga reverter essa situação. A outra coisa é porque alguém te acompanha o tempo inteiro, né? Você fez a opção online, né? Então eu já vou pedir para Sim. você contar um pouquinho como é que foi, mas alguém te acompanha. Tem alguém ali que eles chamam lá um proctor de prova, eu não sei exatamente o nome que eles dão, mas é alguém que fica te acompanhando ali online, tirando algumas dúvidas, se você tiver, e essa pessoa tem o poder de encerrar sua prova a qualquer momento. Então, se você estiver fazendo a prova e alguém entrar no quarto onde você está ou na sala falando alto e ele desconfiar que aquilo é alguém te passando cola, ele pode ir lá e encerrar sua prova. Então, tem que ter uma webcam. Então, assim, eu sei que você escolheu a opção online. Fala um pouquinho para a gente sobre essa opção e como foi fazer a prova online em casa. Então, isso que você falou é bem verdade. Como você vai fazer a prova online, você vai ter sempre um assistente ali que vai estar com você. Na hora que eu fui fazer a prova, eu até me surpreendi. Eu entrei no sistema e você passa primeiro por um check-in que você tem que fazer. Você tem que tirar a foto da sua mesa, ver se não tem nada em cima da sua mesa, faz um teste no sistema para ver se a internet está ok, se a webcam está ok, se o microfone está ok. Mas assim que eu realizei esses testes e eu entrei para a fila para fazer o exame, um assistente já me mandou mensagem falando que ele estava ali disponível para qualquer coisa que eu E esse precisasse. assistente falou com você em inglês ou português? Falou inglês. Inglês, né? Tá. Esse que é o problema, é tudo em inglês que eles vão ter que Sim, fazer lá. Mas não que seja uma coisa tão complicada, eles tentam simplificar ao máximo, porque eles sabem que não é a língua nativa do país, então pode ser sim. que tenha gente que tenha dificuldade, tudo. Ah, legal. Mas Mas foi tranquilo fazer em casa, né? foi tranquilo fazer de casa, passei por o check-in todo e achei bem de boa. Tá. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o exame agora. O exame agora, eu sei, a Cisco desde 2019, quando ela fez a última revisão, ela tirou os labs do exame, né? Você não teve mais lab. É, o que ele tem agora é print de tela para você fazer uma análise de acordo com o print de uma tela. Mas você não faz mais lab. Antigamente você fazia lab no exame. Quando eu fiz meu exame, caíram 3 labs. Então era tipo um packet tracer que não é o packet tracer que é usado, é outro software, mas era tipo um packet tracer que a gente entrava lá e tinha que dar comando mesmo, digitar, consertar algum problema, levantar uma rota, fazer alguma coisa assim, fazer uma análise e responder umas perguntas sempre baseado naquele exame. Eu sei que agora não cai mais exame, mas em compensação eles aumentaram a quantidade de perguntas teóricas, né? Caiu bastante de pergunta. A Cisco está numa. Ela entende que hoje um profissional certificado, o maior valor que ele tem é o conhecimento teórico. Não é o conhecimento prático, é o conhecimento teórico. Se você conhecer profundamente como funcionam os protocolos, como funciona a rede, como funcionam os dispositivos, a prática é uma consequência. Né? Você não tem como conhecer profundamente, inclusive, se não tiver prática. Por isso que o nosso curso é cheio de laboratório. Né? Você faz diversos laboratórios em Packet Tracer o tempo inteiro. Mas assim, eu queria que você falasse como é que foi esse exame agora nesse novo patamar, assim, quantas perguntas caíram, quanto tempo você teve para fazer a prova, como é que foi isso?
Então, o exame agora ele tá tendo 104 questões, tendo duas que não valem pontos. Elas só são para exames futuros que eles possam adicionar e tudo, mas durante o exame eles não falam quais questões são. Eles só deixam lá e você vai fazendo o exame e vendo como é. E eu tive 170 minutos para fazer o exame. Eles 170 são 2 horas e 50 minutos, quase 3 horas de prova, bem legal. Isso aí, eles aumentam 30 minutos por não ser a língua oficial do país. Sim. Aí eles dão mais esse tempo aí para você ter um pouco mais de tempo para ler e tudo e tal, porque sabe como é, né? Às vezes a gente vai ler inglês aqui, pô, se perdeu, mas consegue ver o contexto, consegue ver um Vamos, termo vamos ali. falar um pouquinho sobre o nível do inglês também. Você fez o conteúdo da Cisco Network Academy, né? Todas as perguntas que tem lá, todos os laboratórios, tudo que fez lá. Lá você tem a opção de ver o material em inglês ou em português. Você viu o material em inglês, a gente sabe, né? Eu acompanhei seu desenvolvimento no curso. Você viu bastante coisa do material em inglês também. Você viu em português simultaneamente em inglês. O inglês que está lá no Cisco Networking Academy é o suficiente para o cara depois fazer a prova? Se ele se preparar com aquele inglês que está lá, fazendo as provas em inglês, estudando aquele conteúdo em inglês, é o suficiente para ele conseguir fazer o exame? É o suficiente sim, porque acaba que na hora da prova você vai ter muita questão que às vezes você não vai nem entender certinho o que ela está pedindo, mas você vai entender o contexto da questão, sabe? Que como tem muita coisa técnica, você vai ler ali a questão e, caraca, não entendi o que ele está falando, só entendi mais ou menos. Mas aí você vai pegar o termo que está ali na pergunta, vai pegar os termos que estão na resposta e vai falar, acho que isso daqui combina mais que isso aqui, vai estar ali o, descrevendo exatamente o que tá, o termo que está ali na pergunta, sabe? Então acaba Sim. que é bem E, tranquilo se e você, é um você inglês bem fazer repetitivo, né? Eles repetem muitas palavras, né? Porque tem muita pergunta, então são termos de pergunta, são termos de questionamento que repetem muito. Então, assim, na verdade, se você tiver um vocabulário técnico, você já consegue fazer a prova, né? Exatamente, exatamente. Uma dica que eu segui de vocês foi que eu fazia as questões em inglês. Por mais que esse material eu não estou conseguindo ler em inglês, vou ler em português. Pegava na hora das questões e colocava em inglês e tentava ir fazendo. Que ali você já consegue ter uma noção como é. Então, uma dica que a gente sempre dá é que, assim, uma coisa é você estudar no seu idioma nativo é a melhor coisa que tem. Então, você pegar o material traduzido e estudar é muito bom. Você entende com muito mais facilidade. Mas a dica é dar mais uma lida no material, às vezes, em inglês, e fazer os exercícios em português e também em inglês, para que você tenha esse domínio aí das perguntas em inglês. Realmente é uma dica. E falando um pouquinho mais sobre o exame, que tipo de pergunta que caiu? Assim, eles têm. Caiu muita pergunta daquela dropping down, né? Aquela arrastar e colar, arrastar e soltar. Cara, até que não. Acho que deve ter sido umas 10 questões no máximo dessa. Né? A E maioria para era menos pergunta até. de marcar mesmo as opções, ou uma ou mais de uma opção, né? Que eles normalmente têm tem duas ou três respostas, normalmente, né? Isso, Válidas. exatamente. A maioria, sim, pergunta o que é, como vai chegar. E foi, caiu muita pergunta de roteamento também. Muita de roteamento, né? Era É. isso que eu ia perguntar. Dos assuntos que você estudou, né? Vamos classificar assim. O básico, que é o que tem no CCNA 1, que eu acho que quase não cai pergunta direto dessa parte, né? É, é, a- talvez alguma coisa sobre endereçamento IP, mas a maioria não cai sobre IPv6, alguma coisinha, mas não costuma cair. Aí vamos falar sobre switching, roteamento, segurança, rede sem fio e automação. Se a gente fosse dividir nisso, qual o percentual? Você já falou que o roteamento foi o que mais caiu, né? Mas qual o percentual de cada uma dessas coisas, assim? Dá para chutar? Cara, em percentual não, mas em ordem, assim, eu acho que vem a questão de roteamento, de você saber fazer bastante subrede, ali trabalhar em VLSM, essas coisas assim. É muito Né? importante você Endereçamento saber IP, né? isso, Roteamento e exatamente. endereçamento IP, né? Isso, é bem importante você estar sabendo ali na ponta da língua ali para você ver, fazer o cálculo ali e já marcar. Sim, Caiu bastante pergunta de automação também, dessa parte nova que o CCNA incluiu, virtualização, automação e legal. Wi-Fi. Foram os que mais caíram, assim, que eu consegui mais ver. Assim. Ah, legal. É, e, e assim, você
foram 104 questões, né? Eu já falei que você passou, que você tirou. O score que eles pediram mínimo, o score de corte foi quanto? 800 e quanto? Que normalmente é 800 e 825, 820. 825, né? Pois é. Então, aquela dica que a gente dá também de tentar obter ali sempre acima de 80% ali nas provas também, né? Eu dou essa dica normalmente logo no início para os alunos, falo, ó, tenta manter uma média ali acima de 80%, porque a certificação normalmente você tem que tirar acima de 85% para garantir ali a sua certificação. Então essa dica aí é válida. E aí, e qual foi o seu score? Já sabe? Ainda não saiu o score oficial, Oficial. mas o parcial foi de 967. Caramba, quase gabaritou, legal, parabéns, cara, muito bom. Muito obrigado. É, uma outra coisa, uma outra pergunta é o seguinte, sobre voltando, eu sei que eu estou sendo chato às vezes também sobre isso, mas assim, a gente durante o curso, né, os 3 cursos lá da Cisco oficiais, a gente tem algumas provas que eles juntam lá, né? Por exemplo, endereçamento IP. Então ele pega todos os módulos que são referentes a endereçamento IP e aí você faz uma prova no final. Você estuda aquilo e faz uma prova no final. Aquelas questões que caem naquelas provas são boas para estudar para a prova? É o tipo de questão que pode cair na prova? Cara, sim, porque por mais que não sejam questões assim, necessariamente parecidas com as provas, você vai saber exercitar o que você conheceu, sabe? Então Sim, você vai poder estar praticando ali seu endereçamento IP, praticando como os protocolos de roteamento funcionam. Então é uma coisa que vai te ajudar muito fazendo. legal. Desculpa aí aqui, parecendo um bicho aqui. Não, sem problema. Aí, tá vendo? Se estivesse fazendo a prova agora, o cara podia encerrar, ó. O cara podia Isso encerrar a mesmo. prova e falar, colou. O passarinho deu dica para ele, ele colou. Mas beleza, Exatamente. cara. Ah, Uma coisa aí que eu tenho para falar da prova foi que eu até tomei um susto na hora que estava fazendo, que umas vezes eu dei mole um pouco, que eles falam assim, que você não pode ler as questões, porque pode ser que você esteja gravando, alguma coisa assim. Então eles falam que você tem que manter o máximo de silêncio ali, ó, olhando para a você câmera, não sem pode ler falar. em voz alta as questões? Pelo que eu entendi, não é muito recomendável, Caramba, não. caramba. Então, Ele pode pensar que você está lendo para alguém, né? Fazer alguma coisa, sei lá. exatamente. Faz um certo sentido, faz um certo sentido. E aí, então assim, foram 104 questões, é um exame cansativo, né? É um exame que, por mais que você vá dominando o assunto, você recomenda alguma preparação antes do exame, assim, a pessoa descansar, não estudar muito no dia, ou não estudar nada no dia, dormir cedo? O que você recomenda em relação à preparação para o exame? Eu acho que você tem que estar descansado, você tem que estar mente focada para aquilo, sabe? Porque são 104 questões, é uma coisa exaustiva, que você vai estar vendo ali, ó, rede, CCNA ali, então é uma coisa que vai repetir bastante, pode ser uma coisa exaustiva, 2 horas ali na frente do computador, ou ali na frente da prova, naquela pressão ali, pode Sim, acabar te exaustando. Então, cara, antes de fazer o exame, tenta ficar relaxado, que você sabe o que vai cair, cara, sem pressão ali. Você tem que confiar em si mesmo que vai dar certo. legal. E mais É, uma coisa, é, eu, esse exame CCNA, a gente não pode voltar à questão, né? Só queria que você me confirmasse isso. Você só pode avançar, né? Você não pode. Se você errou uma questão para trás e depois você lembrou, caraca, aquilo foi errado, você não tem como voltar e corrigir, né? exatamente. Isso eu achei meio complicado, assim, na hora que eu vi. E, pô, não pode, você não pode voltar. É uma vez e acabou. E É. é isso aí. Tem que ter certeza que você está marcando. Tipo assim, o cara certificado, ele é faca na caveira. Ele não tem chance de errar. É tipo o cara do BOP dentro da comunidade. Ele não pode errar. Ele tem Exa- que acertar mesmo, porque senão o bicho pega. É, Exatamente. então, beleza. E aí, Vinícius, a certificação, você fez a prova, foi ontem ou foi anteontem? Foi ontem. Foi ontem, né? Tá, É. e aí você já recebeu o comunicado de certificação, né? Eles dão 72 horas, mas você já recebeu o que você me falou, né? Eles dão prazo de 72 horas para você receber esse prazo de certificação aí e também receber o score oficial lá pelo site deles. Ah, legal, show de bola. Então já é certificado CCNA, né? Já, Exatamente, já está até no LinkedIn lá. parabéns, show de bola.
Então, cara, vem cá, qual é o seu planejamento para o futuro? Já acabou de fazer uma prova ontem, ou o professor aqui já pressionando? Já tem um planejamento para o futuro, né? Qual é o seu planejamento? É a parte de segurança? É permanecer na parte de routing switching para o CCNP? Qual é o seu próximo passo aí? Cara, eu fico bem indeciso nessa parte de segurança e de routing switch, porque eu vejo que eu gosto bastante dessa parte de roteamento, tudo. Só que segurança eu também gosto, mas não tanto, mas é uma área que é muito necessária no mercado. Pô, você vai ver em qualquer lugar, tem que ter segurança, porque senão não dá certo. É Imagina a base de dados verdade. de um cliente. Isso é impossível, é inaceitável. Então, É, segurança é uma coisa ali que primordial que eu penso fazer. Então, existe uma demanda bem grande para a área de segurança. Inclusive, eu já vou fazer um jabá. No dia 14 de junho, a gente vai fazer uma live sobre segurança da informação, o mercado de segurança da informação. A gente tem dois convidados de peso aí que vão participar com a gente. Um é o Samuel, que é coordenador do programa Cisco de Cibereducação, e o outro é o Flávio Costa, que é um super técnico de rede, que tem o canal lá Segurança Descomplicada no YouTube. Então a gente vai estar com esses, batendo um papo com eles nessa live de segunda-feira, dia 14. Toda segunda-feira do mês a gente faz uma live bem legal aí com assunto legal. O pessoal do IP Academy recebe aí os convidados para bater um papo. Então, na próxima live, que vai ser dia 14 de junho, a gente vai ter esse assunto de cibersegurança. Então, se você quiser aí se definir aí, pensar melhor e ter uma base para tomar a decisão, pode assistir nossa live lá, que vai ter dois nomes de peso para te ajudar, além do nosso time que sempre participa da live, né? Eu vou deixar nos comentários aqui do vídeo aqui no- no- na descrição do vídeo ou nos comentários o link para o pessoal se inscrever. E você já é nosso convidado, Vinícius, já vai estar lá mesmo, já é nosso convidado, Com certeza, não tem como perder. tá bom? Beleza, cara. Então é isso aí. Obrigado. Eu queria que você, assim, para finalizar, dá uma dica aí pro pessoal. Deixa quem está se preparando para o CCNA, o que que você acha que a pessoa tem que fazer aí? A dica final aí de como o pessoal deve fazer para se preparar para o CCNA. E aí vou fazer um outro jabá. Me diz se vale a pena fazer o curso com a gente lá do IP Academy ou não. E a gente poder encerrar essa entrevista aí de uma boa forma, né? Cara, então, minha dica que eu vou dar para vocês é o quê? Vocês têm que estar confiantes de vocês mesmos, de chegar lá na hora e saber o que vocês estão fazendo. E para fazer isso, cara, se mata com simulado, vai fazendo questão, revisando tópicos que você acha que ainda está com dúvida, tentando entender melhor conceitos pequenos ali que você acha bobo, mas você vai ver que não é na hora das questões. E, cara, eu acho que confiança acho que vai ser o principal ali para você conseguir passar nessa prova. E eu tenho a agradecer aí a vocês, porque foi muito bom esse momento de aprendizado que eu tive com vocês. Sempre que eu tinha para tirar dúvida, eu conseguia tirar, me explicava da melhor maneira possível. E, pô, não tenho o que reclamar disso. Só agradeço. Valeu, Vinícius. Parabéns aí mais uma vez pela sua conquista. Lembrando que a conquista é sua, cara. Você que trilhou. A gente tem um montão de aluno que começa e muitos também não conseguem, não terminam, não conseguem. E eu digo para eles que eles também podem, é só uma questão de dedicação. Você foi um cara que eu vi que se dedicou, estava sempre estudando. Então, cara, parabéns mais uma vez. E é isso aí, bola para frente, vamos em frente que atrás vem gente. Busca na próxima certificação. Isso aí, vamos partir para a próxima. Ó, a dica é tem duas dicas, ou o CyberOps, né, na parte de segurança, que é uma certificação nova que a Cisco tem, que é focada para profissional de SOC, né? Quem vai trabalhar na área de SOC. Então dá uma, ele cibersegurança, então ele vê muito além da segurança de perímetro de rede, ele ajuda a ver questão de segurança com o usuário, ele tem uma parte de forense, onde você vai aprender uma investigação ali, a parte investigativa do diagnóstico e da investigação, e depois da prevenção, como fazer a prevenção. Então é um curso bem legal, e é um curso que a gente vai ter agora no segundo semestre, então já pode se preparar aí para se inscrever com a gente aí no curso.
E também tem o CCNP, que aí seria um próximo nível mesmo, né, na parte de route switch. Vou te falar o seguinte, eu acho que a gente tem que ter foco, né? Então, assim, ninguém consegue ser especialista em tudo. Mas a parte de route switch e de segurança, elas não são exclusivas. Você não exclui uma para aprender a outra. Uma está dentro da outra. Então você precisa saber bem a parte de route switch para poder fazer a parte de segurança. Então talvez sejam duas carreiras ali que, se você falou que gosta muito das duas, você pode ir levando simultâneo. Você fez uma certificação de entrada na área de rede, né, de route switch. Agora você faz uma certificação de entrada na área de segurança. Depois você parte para uma certificação mais na nível professional numa das duas áreas, que você se familiarizar melhor. E aí você vai indo. A certificação é muito importante, mas muito além da certificação é você entender os assuntos e saber dominar bem os assuntos e saber como fazer as coisas mesmo, né? Então, é isso aí. Obrigado pelo papo aí. Boa sorte para você e boa sorte para todo mundo que está nos assistindo aí, que está se preparando para fazer a prova de CCNA. Exatamente. Obrigado aí, Alexandre. Uma boa sorte aí para vocês e sejam confiantes que vocês vão passar. Isso aí. Valeu, Vinícius. Valeu, tchau, tchau. Tchau.